aí, galera do canal Oi Oi Oi, estou pronto aqui para mais um vídeo neste canal. E o tema de hoje é Bituca, o Milton Nascimento, né? Ou Milton Nascimento. Nós vamos falar sobre esse grande artista brasileiro, né? Esse grande artista da MPB. Milton Nascimento nasceu em 1942, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. A família, né, do Milton Nascimento, a avó e a mãe, ambas eram empregadas domésticas. O pai do Milton Nascimento é pai desconhecido, como infelizmente temos no Brasil, né, muitas crianças sem o nome do pai no registro de nascimento ou na carteira de identidade. Esse foi mais um caso, né, mais uma vez uma criança sem pai. O Milton Nascimento foi uma criança sem pai. Ele foi, nos primeiros anos dele, criado pela mãe e pela avó. A mãe dele, infelizmente, vem a falecer de tuberculose, porque ela entrou em depressão, começou a ficar muito doente, e ela vem a falecer, deixando o Milton Nascimento bebê ainda, 2 anos, e quem passou a criar o Milton Nascimento foi a avó dele. Nessa época, né, que a avó do Milton Nascimento criava ele, ela trabalhava numa casa, e nessa casa, a mulher para quem a avó do Milton Nascimento trabalhava, ela tinha 2 filhas. Uma delas, a Lília, ela era casada com uma pessoa, né, com um homem que ele era dono de uma rádio em Três Pontas, no interior de Minas Gerais, e eles estavam demorando muito para ter filho, né? Eles estavam com dificuldade para ter filho, e Lília, ela se apega ao pequeno Milton, né, ao Milton Nascimento. Então, ela se oferece para adotar Milton Nascimento. A avó do Milton Nascimento, tudo bem, você pode adotar o menino, mas com uma condição de não tirar o nome da mãe biológica dele da certidão de nascimento. Então, assim, Lília e Josino Campos, o dono da estação de rádio lá na cidade de Três Pontas, eles adotam o Milton Nascimento e levam ele para morar lá no interior de Minas. O casal, ele acabou adotando mais 2 crianças, mais um menino e uma menina, e só depois eles têm uma filha biológica, né? A única filha do casal, né, biológica, vem nascer anos depois. E por que Bituca? Porque Milton Nascimento é chamado de Bituca, era chamado de Bituca. Bom, quando Milton Nascimento ficava emburrado, ele fazia bico, então ele fazia um bico bem grande, assim. Então, em alusão aos índios botocudos, colocaram nele, né, na família, colocaram o apelido de Milton Nascimento de Bituca. E bem, Milton Nascimento, ele começou a estudar música muito cedo, desde criança. Ele ganhou, quando ele tinha uns 4 anos, ele ganhou uma sanfona de 2 baixos, e aos 13 anos ele já era crooner do Conjunto Continental, lá de Três Pontas, conjunto esse que era de Duílio Tiso, parente, não sei se pai ou tio, de Wagner Tiso, que Wagner Tiso também músico, e morava lá em Três Pontas, na mesma cidade do Milton Nascimento. E bem, essa musicalidade do Milton Nascimento veio muito por influência de Lília, né, sua mãe adotiva. A Lília, ela teve aulas quando criança com o maestro Villa-Lobos. Então, ela tinha muito, né, essa musicalidade, e Milton Nascimento resolveu seguir também essa musicalidade da mãe adotiva. O Milton Nascimento, em 1962,
ele grava a primeira música dele, né? A primeira canção dele chamada Barulho de Trem. E nessa época, em 62, ele integrava junto com Wagner Tiso o grupo W Boys. E ainda nos anos 60 e início dos anos 60, o Milton Nascimento, ele se muda para Belo Horizonte para cursar economia, mas chegando lá em Belo Horizonte, ele começou a tocar nos bares e nos clubes noturnos. E em 1964, ele compõe músicas, né? Ele compõe duas músicas, uma chamada Novena e outra Gira Girou. Ele compôs em conjunto com Márcio Borges. Guardem esse nome aí também, Márcio Borges, tá? Então, ele e Márcio Borges, eles se tornaram amigos nessa época. Aí, em 1966, em parceria com César Roldão, o Milton Nascimento, ele escreve músicas para o espetáculo infantil A Viagem ao Faz de Conta. E bem, em 1967, o Milton Nascimento ele grava o seu o seu primeiro disco, junto com o conjunto Tambatril. O Tambatril ele era um conjunto famoso conjunto instrumental, tá? Tocava com o pessoal da Bossa Nova, tocaram com a Nara Leão, com o Edu Lobo, com a Elis Regina, enfim. Desse encontro do Milton com o Tambatril, nasce o álbum Travessia, tá? E tem nesse álbum Travessia a música de mesmo nome, aquela Solto a Voz nas Estradas, essa mesma, tá? Um ano antes de ser lançado o álbum Travessia, o Milton Nascimento ele compôs Canção do Sal, que foi gravada por Elis Regina. Aí nessa mesma época aí, outro compositor, né, outro músico e compositor, o Elmir Deodato, ele convidou o Milton Nascimento para ir para os Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos, eles gravaram uma versão de Travessia chamada Bridges. Aí quando o Milton Nascimento ele volta para o Brasil, aí ele começa a trabalhar no seu segundo disco. E nessa época que ele começa a trabalhar no segundo disco dele, ele conhece o irmão de Márcio Borges, o Lô Borges. Eles começam então a frequentar muito a casa dos irmãos. Ele começa a frequentar a casa dos irmãos Borges, que ficava ali no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, ali na esquina das ruas Divinópolis com Rua Paraisópolis. Então, aí essa parceria de Milton Nascimento com os irmãos Borges geraria um disco que eu vou falar aqui em seguida. Por enquanto, vamos voltar um pouquinho aí no início dos anos 70. No início dos anos 70, esse segundo disco que eu falei, né, que o Milton Nascimento voltou dos Estados Unidos e estava começando a trabalhar no segundo disco. Ele pega e grava junto com o grupo Som Imaginário esse segundo disco, esse segundo álbum que tem a música para Lennon e McCartney. Nesse disco, né, que tem essa música para Lennon e McCartney, ele já faz parceria com o Fernando Bran e os irmãos Borges, tá? O Márcio e o Lô Borges. Aí, depois desse segundo disco, vem o terceiro disco em 1972, o Clube da Esquina, aquele famoso disco que tem os meninos, né? Um menino branco e um menino negro sentados em algum lugar. É esse disco, o Clube da Esquina. Aí nesse disco, o Clube da Esquina, além dos irmãos Borges já tá trabalhando com o Milton Nascimento, se juntam
Fernando Bran, Flávio Venturini, se junta Beto Guedes para fazer esse disco Clube da Esquina. Aí depois do lançamento do Clube da Esquina, em meados dos anos 70 aí, o Milton Nascimento ele foi convidado por Wayne Shorter para ir para os Estados Unidos mais uma vez. Aí lá nos Estados Unidos, o Milton Nascimento grava o disco Native Dancer. Aí ainda nos anos 70, podemos destacar as canções Maria Maria, de 1978, Coração de Estudante, que foi composta juntamente com Wagner Tiso. Aí, Coração de Estudante, anos mais tarde, se tornaria o hino das diretas já, né, gente? Quero falar de uma... Essa época das diretas já, 1983, 1984, foi a época que o pessoal começou a sair às ruas pedindo novas eleições, pedindo um novo presidente e tal, a volta da redemocratização, o fim do período militar, e Coração de Estudante virou um hino das diretas já, era muito tocada nos comícios das diretas já, e também virou um hino durante o funeral de Tancredo Neves, né? Que o Tancredo Neves ele nem chegou a assumir, ele veio a falecer antes de assumir a presidência. Tancredo Neves, que na época ele foi ainda eleito indiretamente, mas foi o primeiro presidente civil depois de anos de presidentes militares. Aí aqui, Coração de Estudante virou o hino das diretas. Também dessa época, anos 80, aí, final dos anos 70, início dos anos 80, tem Canção da América. Canção da América, mais uma vez, virou um hino assim de funeral, vamos dizer assim, na ocasião da morte do piloto Ayrton Senna, que foi muito tocada também. Aquela Canção da América é aquela amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, tá? E outras músicas aqui que eu posso destacar, que eu nem falei, né? Mas daquele segundo álbum que Milton Nascimento compôs para Lennon e McCartney, tem também, acho que Cravo e Canela, Aluar, tem Trem Azul, Nada Será Como Antes, Estrelas e São Vicente. Além, Cais, eu acho que Cais tá a música Cais tá no Clube da Esquina. Que aí tem, no Clube da Esquina tem Clube da Esquina 1, Clube da Esquina 2, tem Cais, tem outras músicas lá que agora eu não lembro o nome, tá? Não lembro de todas as músicas aqui de cabeça também, né, gente? Depois, assim, já no início dos anos 80, o Milton Nascimento foi convidado para compor músicas para um musical, um espetáculo musical chamado Grande Circo Místico. Nesse espetáculo tinha músicas de Chico Buarque, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes ele morreu em 80, eu acho. Então tinha músicas do Chico, Vinícius. Eu lembro que tinha... Quem mais também? Tim Maia compôs também para o espetáculo Grande Circo Místico. Aí aqui, o Milton Nascimento, ele compôs... eu acho que ele compôs, junto com o Chico Buarque e Edu Lobo, a música Beatriz. Bom, gente, como eu falei, né, a Elis Regina, ela gravou Canção do Sal ainda em 67, né? Essa música do Milton Nascimento, mas ela gravou várias outras músicas do Milton ao longo da carreira dela. Ela gravou do Milton, tem Caxangá, que ela gravou, tem O Que Foi Feito Devera,
que é do Milton Nascimento também, ela gravou. Tem, não é necessariamente do Chico, né? Não é necessariamente do Milton Nascimento essa música, mas é composição assim do pessoal do Clube da Esquina. Tem Vento de Maio, acho que Vento de Maio, se eu não me engano, é do Beto Guedes. Então, a Elis Regina, ela cantou também Vento de Maio, tem Vento de Maio com Beto Guedes e com a Elis Regina, tá? Então, tem uma parceria, né, da Elis Regina com o Milton Nascimento, várias músicas do Milton Nascimento, né, várias composições do Milton, a Elis Regina gravou junto, né? E de compositores nacionais, né? O Milton Nascimento, ele participou do acústico da Rita Lee, o acústico MTV da Rita Lee. Ele gravou com a Maria Bethânia. Tem o especial Chico e Caetano. Chico e Caetano é de 85, 86, que aí Milton Nascimento ele participa lá junto com a Gal, com a Bethânia, o próprio Chico, né, e o Caetano, eles participam desse especial Chico e Caetano em 1986. E outros cantores internacionais também, que o Milton Nascimento gravou música junto. Ele teve parceria em músicas com a Mercedes Sosa. Cantora argentina, ela morava no Chile, mas na verdade ela era argentina, a Mercedes Sosa. Tem parceria do Milton Nascimento com a Bjork, Quincy Jones. Quincy Jones foi produtor do Michael Jackson, né? Tem parceria com Duran Duran, tem parceria do Milton Nascimento com Paul Simon, tá? E prosseguindo aqui na carreira de Milton, em 2010 o Milton Nascimento ele foi homenageado no Festival Internacional de Corais em Belo Horizonte. Ele também foi homenageado pelo grupo Roupa Nova, com o CD DVD nos Bailes da Vida. O grupo Roupa Nova foi apadrinhado por Milton Nascimento e Milton também apadrinhou a carreira de Maria Rita, a filha de Elis Regina. Está sendo realizado aí um filme sobre Milton Nascimento, que tem como intérprete, né, de Milton Nascimento o ator Fabrício Boliveira. Em maio de 2015, o Milton ele foi convidado pelo Berklee College, nos Estados Unidos, para receber o título de doutor honoris causa por sua vasta contribuição para a música. O Milton Nascimento também vai ser tema do carnaval do ano que vem, da Portela, e ele realizou sua última turnê em 2022, tá? Ele anunciou a aposentadoria dele, dos palcos, em 2022. No total da carreira, o Milton Nascimento tem 30 álbuns de estúdio e 10 álbuns ao vivo. Tem muito disco, né? Muita composição, trabalhou bastante aí o Milton Nascimento. Em relação à vida pessoal do Milton Nascimento. Milton Nascimento é uma pessoa bastante reservada. A gente quase nunca vê nada assim sobre a vida pessoal de Milton Nascimento nos jornais, revistas. Não sai quase nada. Ele sempre foi uma pessoa muito discreta, tá? O que se sabe da vida pessoal de Milton Nascimento é que em 1968 ele se casou com uma estudante chamada Lurdeca, na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, mas eles viveram juntos só um mês. Aí logo em seguida veio a anulação do casamento, a anulação via Igreja Católica tem que ser pedida lá no Vaticano
Aí veio essa anulação, tá? Aí um pouco depois, uns anos mais tarde, ele teve um relacionamento com uma socialite paulistana, mas aí depois também eles desfizeram essa relação. Aí Milton Nascimento optou por não se casar, por não ter filhos e focou só na carreira dele. Ele ficou bastante focado na carreira dele. Aí, anos mais tarde, Milton Nascimento, ele conhece um menino chamado Augusto. Nessa época, Augusto tinha 13 anos. Aí ele ficou, né, sendo, tipo, ele adotou esse garoto, mas não tinha adotado oficialmente. Só veio oficialmente a adoção, né, assim, se tornou o pai deste rapaz chamado Augusto aos 26 anos, né? E é isso, gente. Essa aí foi a vida, né, de Milton Nascimento. E é isso, né, gente? Um pouco aqui da carreira de Milton Nascimento, vida e obra de Milton Nascimento, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E sigam a gente também nas redes sociais, no @canal Oioioi. E o próximo tema do nosso vídeo é a Bossa Nova Negra de Johnny Alf, tá? Um beijo pra vocês. Fui! É o nome certo desse amor.